Senhor, irmãos? Amém. A escola dominical é uma das instituições mais úteis, benéficas e duradouras da história do protestantismo. Instruir, educar e capacitar o povo de Deus foi muito importante no Antigo Testamento. No período interbíblico surgiu uma importante agência educativa judaica, que foi a sinagoga. O ensino recebeu enorme ênfase no ministério de Jesus. Na igreja primitiva, as atividades didáticas foram fundamentais para a propagação e consolidação do novo movimento. A moderna instituição conhecida como Escola Dominical teve seu principal fundador, o jornalista inglês Robert Hicks, em 1757, aos 22 anos, sucedeu o pai como editor do Gloucester Journal, um periódico voltado para a reforma das prisões. Nessa época, estava ocorrendo na Inglaterra o extraordinário avivamento evangélico, com forte ênfase social. Hicks iniciou uma escola em sua paróquia em 1780. Ele ensinava crianças pobres de 6 a 14 anos a ler e escrever e dava-lhes instrução bíblica. Apenas 5 anos mais tarde, em 1785, foi organizada em Londres uma sociedade voltada para a criação de escolas dominicais. Um ano depois, cerca de 200.000 crianças estavam sendo ensinadas em toda a Inglaterra. A primeira escola dominical americana surgiu numa residência da Virgínia em 1785. Destinavam-se a crianças que careciam de educação. Essas escolas dominicais prepararam o caminho para a criação de escolas públicas. A partir de 1800, os propósitos das escolas dominicais americanas passaram a ser instrução e evangelismo. Elas transmitiam valores cristãos e o espírito democrático da nova nação. Era um trabalho não denominacional, reunindo pessoas de diferentes igrejas. No final do século XIX, 80% dos membros ingressavam nas igrejas através das escolas dominicais. No Brasil, então, irmãos, a primeira escola dominical permanente, ela foi fundada por um casal chamado Robert e Sarah Cable, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 19 de agosto de 1855. E um evento comum em muitas igrejas presbiterianas brasileiras, nas primeiras décadas do século XX, era o dia do rumo à escola dominical, quando se fazia um esforço especial para trazer um grande número de visitantes para a escola. Na nossa igreja, então, a Igreja Assembleia de Deus, as primeiras revistas começaram a ser publicadas em forma de um suplemento de um jornal que se chamava Boa Semente, que circulou em Belém do Pará, onde foi a fundação da nossa igreja, no início da década de 1920, com lições de escola dominicais em forma de esboços para 3 meses. Em 1930, ocorreu a fusão do jornal Boa Semente com outro jornal similar que era publicado na igreja do Rio de Janeiro, que chamava-se Som Alegre, originando-se então um jornal que é conhecido por muitos irmãos como o nosso jornal Mensageiros da Paz. Nessa ocasião, foi lançada no Rio de Janeiro a revista Lições Bíblicas para Escolas Dominicais. Nos seus primeiros tempos, então, a revista bíblica ela era trimestral e depois ela passou a ser semestral. As razões qual que eram? Os irmãos imaginam, né? Em 1920, transporte, todas essas questões de logística era muito difícil. Então, eles resolveram deixar semestral a revista e com o passar do tempo, então, quando se melhorou essas questões de logística, transporte, a revista ela voltou a ser trimestral novamente. A revista, na década de 50, então aconteceu um avanço considerável na nossa igreja em termos de lições de escolas bíblicas dominicais. Ela passou a
vários homens de Deus, entre eles João de Oliveira e Orlando Boyer. Seus ensinos forjaram então toda uma nova geração de crentes, e disso resultou também uma grande colheita de obreiros para a seara do Mestre. As primeiras revistas para criança só vieram a surgir por volta de 1940, na gestão do jornalista e escritor Emílio Conde, como editor e redator da nossa CPAD. Usava-se naquela época textos bíblicos das lições para jovens e adultos e para as crianças também, de todas as idades. Ainda começou a acontecer que muitos pastores e irmãos que ajudavam como professores da escola dominical começaram a retratar que os assuntos eram um tanto complicados para as crianças e adolescentes e às vezes até impróprio para estar ensinando para eles. Foi então que o pastor José Pimentel de Carvalho, que presidiu por muito tempo a igreja de Curitiba, e a convenção também, ele então criou uma revista que chamava infantil, que chamava Minha Revistinha. Só que ela não conseguiu perdurar por muito tempo por falta de recursos orçamentários. Na década de 70, acentuou-se mais ainda a necessidade de novas revistas para a escola dominical graduada conforme a idade de cada um dos membros. Então foi feita uma nova reforma, porque começaram a se fazer convenções para instruir os professores, porque nós sabemos que a grande maioria são professores voluntários e que no seu dia a dia nada tem a ver com o ensino. Então começou a se investir em convenções para poder aperfeiçoar os professores, e os professores começaram a trazer essa necessidade maior, e isso começou a ficar mais evidente. Em 74 foi criado então o Departamento de Escola Dominical, que é o atual setor de educação cristã da CPAD. Começou-se então a planejar e elaborar estudos diversos com currículos bíblicos para todas as faixas etárias e também com recursos visuais, igual nós temos hoje, para as crianças das mais baixas idades. O plano delineado em 74 e lançado na gestão do pastor Antônio Gilberto, no departamento da escola dominical, foi reformulado e relançado em 1994, sendo criado então novas revistas com as faixas dos 15 a 17 anos e também da revistinha de discipulado para novos convertidos. A CPAD apresentou então, no ano de 2000, uma nova edição com grandes novidades na área pedagógica, gráfica e visual para a escola dominical. E em comemoração aos 75 anos da existência da CPAD, foi lançada então uma nova edição para a escola dominical que começou a ser utilizada no primeiro trimestre do ano passado, que foi a revista específica para jovens, que ainda não existia. A gente usava a mesma revista para os adultos. Então os jovens começaram a perceber que ficou muito melhor, assuntos mais voltados para o jovem mesmo, assuntos do dia a dia da prática cristã, de como o jovem viver nessa terra, viver nesse mundo, não de acordo com o mundo, enfrentando todas as dificuldades que o mundo traz, para não fugirmos do que Deus planejou para nós. No mundo, então, há muitas coisas que pessoas sinceras e humanitárias fazem sem pensar ou imaginar a extensão da influência que os seus atos podem ter. Certamente, o Robert Hicks nunca imaginou que uma simples aula que ele começou entre crianças pobres e analfabetas na Inglaterra, na sua cidade, iriam crescer para ser um grande movimento mundial. Hoje a escola dominical ela conta com mais de 60 milhões de alunos matriculados em mais de 500 mil igrejas protestantes em todo o mundo. É uma minúscula semente de mostarda plantada e regada que cresceu para ser uma grande árvore cujos galhos se estendem ao redor do mundo.